paz, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Se não tiverem, saiba que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem ao amanhecer. E hoje nós estamos fazendo um vídeo compartilhando com vocês algo acerca da palavra de Deus. Hoje não é sobre viagens, até porque quando o Senhor me deu essa visão acerca desse canal, o propósito dele era passar mensagens de fé, de esperança, palavras de Deus para o seu coração. Mas é claro que também, aos poucos, nós vamos compartilhando a nossa vida com vocês, os nossos passeios, porque também entendemos que isso faz parte do propósito de Deus. É entender que família é o ministério, o primeiro ministério que Deus nos concede. Mas eu quero voltar a deixar algumas palavras para vocês, porque eu entendo que hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil, embora a palavra diga, fale da minha palavra em tempo ou em fora de tempo. Não há tempo para se pregar, não é no dia bom, não é no dia ruim, não é no dia das guerras, não é no dia da bonança, é em tempo e fora de tempo. Mas o Senhor tem me confrontado, tem ministrado ao meu coração que chegou um tempo onde eu preciso obedecê-lo e usar este canal que ele criou para transmitir a vocês uma palavra aos vossos corações. E hoje eu quero falar de um tema muito importante. Essa semana eu estive ministrando em uma conferência e Deus falou muito, primeiramente comigo, porque antes do mensageiro passar a mensagem, Deus corta aqui, Deus fala aqui, Deus ministra em nossos corações. E a palavra era acerca do fruto do Espírito Santo, aonde tratamos o caráter cristão, porque o fruto do Espírito Santo, ele precisa exalar naquele que vive uma vida na dependência e na presença do Espírito. O que é o fruto do Espírito, Lidiane? Paulo vai nos dizer que existem os espíritos da carne, que são ciúmes, contenda, sentimentos contrários àquilo que engrandece ao nosso Deus, aquilo que a nossa carne fala mais alto, aquilo que nos faz pecar. Mas existe também o fruto do Espírito Santo. E apesar deles serem 9, Paulo vai definir ele como o fruto, no singular. Porque apesar de serem 9, eles estão interligados, como uma tangerina. Um fruto, mas interligado. Por quê? Ele está contido de paz, de amor, longanimidade, benignidade, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, enfim. Todos esses sentimentos estão interligados em alguém que tem o fruto do Espírito. Como assim, Lidiane? É quando a gente mata todos os dias a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade, para viver as coisas do Espírito. Porque eu, Lidiane, e você também, nós temos a herança do pecado. A própria Bíblia vai nos dizer que todos nós carecemos da graça do Senhor, porque todos nós pecamos e herdamos a herança do pecado. Então nós necessitamos o quê? Da graça do Senhor, desse favor imerecido que vem dele. E na cruz do Calvário, ele levou os nossos pecados, para que não houvesse mais sobre nós nenhuma condenação, sobre aqueles que um dia reconheceram o sacrifício dele na cruz do Calvário e reconheceram o senhorio dele sobre nossas vidas. Então o que isso quer dizer? É que não tem nada a ver sobre mim, não tem nada a ver sobre você. Tem a ver do tanto do Espírito que está em nós. Tem a ver com o tanto do Espírito que a gente busca estar sobre nossas vidas. O quanto a gente se enche desse Espírito. E como que eu vou me encher do Espírito, Lidiane? Através de intimidade com Ele, através de relacionamento com Ele, através da leitura da Sua palavra, através de orações e súplica, buscando Ele de dia e de noite. Por aquele que me amou primeiro. Antes que eu amasse, Ele me amou. Ele foi até a cruz do Calvário, Ele foi no madeiro, Ele se fez maldito. Ele falou, está consumado, eu carrego sobre mim a sua culpa, a sua vergonha, a sua condenação. Oh, aleluia! É tudo sobre ele, queridos. E a pergunta que fica é, o quanto você tem se enchido desse Espírito?
Se eu estou nele, se eu estou buscando nele, se eu vivo uma intimidade com ele, se eu vivo um relacionamento com ele, queridos, ele vai tirando os meus carrapichos, ele vai moldando o meu caráter segundo o caráter dele, ele vai colocando as digitais dele sobre mim, e as pessoas reconhecerão que ele vive na minha vida. Como Paulo falou, não mais vivo eu, mas Cristo, ele vive em mim. Então tudo vai depender do tanto que nós estamos impregnados nele, o quanto que nós estamos alinhados nele, o quanto nós estamos alicerçados nele. E entendendo um pouco acerca do fruto do Espírito, nós vamos entrar num assunto delicado e de extrema importância na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que quer viver as bênçãos do Senhor, que quer viver segundo o propósito do Senhor. Nós vamos falar acerca do perdão. Uma palavra difícil. Tem que estar com um relacionamento muito aprofundado nele, para que venhamos a conseguir liberar perdão para aqueles que nos magoam, para aqueles que nos entristecem, para aqueles que falam palavras que trazem tristezas ao nosso coração. E o perdão, ele faz parte de um fruto do Espírito, a longanimidade. Porque falar em longanimidade é falar de um ânimo longo. É falar daquele que consegue ter o controle, o equilíbrio. É falar daquele que não revida na mesma moeda. Mas porque entendeu que o Espírito que habita nele o faz capaz de liberar o perdão até mesmo aquele que os ofenderam. Mateus capítulo 6, a partir do verso 12, vai falar acerca da oração que o Senhor nos ensinou, Pai Nosso. E vai dizer que nós precisamos perdoar os nossos ofensores, para que ele perdoe as nossas ofensas. Olha como isso é profundo, queridos. Enquanto nós não liberamos quem nos ofendeu, Deus Pai não nos perdoa das nossas ofensas. E vamos falar a verdade, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós carecemos da graça dele, do favor imerecido, do perdão que vem dele. Seja no falar, seja no olhar, seja no pensar, carecemos do perdão dele. E se nós não liberamos perdão a quem nos tem ofendido, ele também não vos perdoará. Isso é sério demais, queridos. Para que venhamos ter o perdão na vertical, nós precisamos ter o perdão na horizontal. Diante daqueles que nos ofenderam, diante daqueles que nos maltrataram, diante daqueles que nos apedrejaram, diante daqueles que nos feriram. Lidiane, mas se você soubesse o que fizeram comigo. E quando nós olhamos para Deus, e como nós olhamos para Jesus Cristo, o Filho unigênito que saiu do seu trono da glória, ele tinha necessidade de fazer isso? Ele foi humilhado, ele foi escarnecido, ele foi envergonhado. Quando tiveram a oportunidade de salvar a Cristo da cruz, gritaram lá, Barrabás! Nós preferimos a Barrabás, liberta Barrabás, solta Barrabás. Mas Jesus na cruz do madeiro vai dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Este é o maior perdão que existe. Quem sou eu e você? Para dizermos que não somos capazes de perdoar quem um dia nos ofendeu, quem um dia nos magoou. O Espírito em nós vai nos ajudar, porque fácil não é. Mas é o Espírito em nós é que nos vai fazer liberar esse perdão. Porque perdoar, queridos, é libertador. E a mágoa, o conter, a raiva, a tristeza, é como um veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. O que precisamos fazer é orar para que Deus liberte aquela outra pessoa que nos ofendeu. É orar para que o Senhor quebrante aquele coração. Então é fácil para nós entendermos que quando a gente não libera o perdão, que quando a gente retém o perdão, o céu fica cerrado diante de nós. O Senhor não libera aquilo que Ele tem para liberar sobre nossas vidas. Nós
paralisamos na caminhada rumo ao propósito de Deus, por conta de um sentimento que nos aprisiona. Isaías vai dizer que naquele grande dia seria tirado de nós a carga dos nossos ombros, o jugo dos nossos pescoços. Ele estava falando acerca do povo que estava cativo. Ele estava falando acerca de um povo e estava comparando ao jugo, que é uma peça de madeira que ficava no pescoço entre um boi e outro para levar cargas. Isso tem a ver sobre submissão. Isso tem a ver sobre aprisionamento. E ele está falando, naquele dia, Jesus, o Cristo ressurreto, virá e tirar sobre vós essa carga dos ombros e esse jugo dos vossos pescoços. Vocês serão livres através de Cristo Jesus. E por que você ainda está aprisionado a essa falta de perdão? Libera hoje, porque a unção que despedaça o jugo está sobre a tua vida. E não há mais nada que possa te acorrentar, te aprisionar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida. E para finalizar, eu quero deixar uma parábola que eu acho ela tremendamente forte e reflexiva aos nossos corações acerca do perdão. Eu vou brevemente, rapidamente concluí-la. Ela se encontra em Mateus 18, 25. Você pode estar depois refletindo acerca dela melhor. Ela vai dizer que um senhor reúne os seus servos e um desses servos devia 10.000 talentos a esse senhor, o que equivalia em média 200.000 dias trabalháveis, ou seja, uma dívida impagável, uma dívida que seria muito difícil dele quitar ou até mesmo impossível. Mas esse servo, ele se dobra diante do seu senhor e pede misericórdia. Ele iria pagar a dívida, mas que ele tivesse misericórdia dele. E esse senhor o libera da dívida. Saindo da presença do seu senhor, ele encontra um conservo. E esse conservo devia a esse servo 10 denários apenas. O que equivaleria a cerca de 100 dias trabalhados. Fácil de pagar, fácil de resolver. Mas aquele servo, ele vai pular. A palavra diz assim, que ele pula, ele sufoca. Ele vai no pescoço do seu conservo e diz, pague-me o que deve. Orabassuricandará. E aquele conservo vai se ajoelhar e vai pedir misericórdia. Eu vou te pagar, mas tenha misericórdia de mim. Os outros conservos, vendo isso e se entristecendo, vão até o seu senhor contar o que havia acontecido. O senhor vai chamar o servo até ele e vai dizer, servo malvado, eu tive compaixão de ti, eu te liberei da dívida, por que não fizeste isso com seu conservo? Rabachuri cantará. Vou te colocar na prisão, assim como ele tinha feito com seu conservo. E vou te colocar na mão dos torturadores, até que pague a dívida que me deve. Jesus, quando conta essa parábola, ele estava falando exatamente isso, sobre o perdão. Ele pagou uma dívida que eu e você não teríamos como pagar. Uma dívida que foi paga através do sangue dele. Não merecíamos, mas ele pagou. Ele nos liberou dessa condenação que estava sobre a nossa vida. E agora nós não queremos pagar aquele que nos ofendeu? Que nem se compara ao tanto que nós devíamos ao Senhor?
Nós não somos capazes, então sabe o que ele faz? Ele entrega nas mãos dos torturadores. E quem são esses torturadores? É o inimigo de nossas almas. Aquele que fica bradando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Enquanto você não liberar esse perdão, você está sim na mão do inimigo. Você está sim retendo tudo que Deus tem para a tua vida. Você está sim sendo aprisionado pelo inimigo da sua alma. Então, em nome de Jesus, nós não fomos chamados para sermos aprisionados por Satanás, mas para vivermos sobre a submissão daquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, na submissão daquele que pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida, para que pudéssemos ser livres nele. Em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra, se conserte com quem você tem que se consertar, libere esse perdão. O Senhor é o Deus que cicatriza feridas. Para de carregar com essa ferida aberta no teu peito, porque Deus tem grandes coisas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe com essa palavra. Se você curtiu, se Deus falou contigo, deixa aí o seu like, coloca nos comentários. Eu quero orar pela tua vida. Se tem sido difícil para você essa liberação, eu quero orar pela tua vida, deixa o teu nome aí. E em nome de Jesus, se você ainda não faz parte desse canal, vem fazer parte da nossa família. Que Deus te abençoe com essa palavra. Fica com Deus e até o próximo vídeo.